está, como está seu casamento, como está as suas alianças, como está a sua vida, mas eu creio que essa palavra vai falar ao teu coração nessa noite. Mateus 5, verso 38 diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar e forçar você a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas a quem deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e vir chuvas sobre justos e sobre injustos. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, se amardes aqueles que são iguais, semelhantes a você, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, os romanos, da parte pública, os governantes, os gentios, não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aleluia, Pai. Essa palavra só pode ser revelada pelo Teu Espírito Santo. Por isso nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo para agir e operar neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão, o Evangelho é uma carta de amor de Deus para mim e para a sua vida. E muitas vezes, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo o que nos trouxe até aqui. E às vezes a gente vai ficando assim, como diz o pastor Fernando, tem gente que quando vai passando os anos fica maduro, e outros ficam maldosos. Às vezes a gente vai crescendo e o povo, e Deus sabendo de como funciona o coração do homem caído, o coração pecaminoso do homem, Ele vai dizendo para o povo lá de Israel, quando tira do Egito: olha, vocês quando entrarem na terra prometida, guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito e te trouxe para esse lugar. Nós temos uma tendência a esquecer da nossa condição. E o problema de esquecer a nossa condição: primeiro, nós esquecemos de quem nos tirou dela. Segundo, nós começamos a achar e pensar que quem nos tirou dela nos tirou porque nós éramos escolhidos por uma boa causa, porque nós somos bons, porque nós erramos, nós pecamos, um pecado aqui, outro pecado acolá, mas a gente não foi como certas pessoas que a gente conhece, que pode estar na mídia nesse momento, que tem sido corrupto, ou que tem roubado grandes quantias, ou que tem abusado sexualmente de alguém, ou outra coisa parecida. Mas na verdade, todos nós, diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho que Jesus veio trazer para nós é uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de reconexão do povo perdido ao Pai. E aqui ele traz algumas coisas muito importantes para nós. E Jesus jamais pregou alguma coisa que Ele não faria comigo e com você. Quando Ele nos diz aqui, olha, no verso de número 38, quando Ele começa a dizer: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, no verso de número 38, verso 39 agora: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Jesus, ele ensina uma coisa que às vezes dói demais para nós. Você que é marido, às vezes receber uma ofensa da mulher, você que é mulher, receber às vezes uma agressão do marido, alguma situação que te feriu, uma palavra dura que entrou no teu coração, e talvez você está aqui hoje com essa palavra trancada no teu coração. O quão difícil é para nós passar por isso, e às vezes a gente esquece que um dia
alguém fez isso conosco também. Alguém que nós ferimos, alguém que nós ofendemos por causa da nossa maneira de agir, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa prática de vida, nós ferimos, mas alguém um dia nos perdoou, e a gente esquece disso com uma facilidade. Mas o Senhor diz assim: olha, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E Jesus não ensinou para nós uma coisa que Ele mesmo não passou. Quando Ele estava no Getsêmani, ao terminar de orar, pela terceira vez clamando ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. De repente Ele se levanta e diz: olha, aí vem, é a hora do Filho do Homem ser entregue. Então chega uma turba, um monte de gente com paus, com porretes, para prender Jesus, como se ele fosse um cachorro, como se ele fosse uma pessoa extremamente perigosa. E ele ainda diz: olha, eu tive com vocês todos os dias pregando no templo, e vocês agora vêm com paus e porretes. Ele estava lá e nunca ofereceu uma ameaça, mas naquele momento as pessoas estavam preparadas para atracá-lo, e ali eles estavam fazendo isso, sendo perversos. Pode voltar o texto para nós aqui, o verso seguinte, verso 40. Mas Jesus, ele não revidou. Quando Pedro ele tira a espada para tentar defender Jesus, ele estava pregando o evangelho, estava vivendo o evangelho que ele pregou lá no início do ministério, no Sermão da Montanha. Ele estava mostrando para Pedro o que é dar a outra face. E quando Pedro então tenta se defender, tira uma espada para se defender da injustiça que estavam praticando, prendendo alguém, em primeiro lugar, que não havia pecado, não havia nenhuma condenação, não havia nenhuma coisa justa e digna para ser preso. Então havia uma injustiça, e Pedro ele não aceitou aquela injustiça. E muitas vezes nós não aceitamos injustiça dos filhos, dos pais, dos nossos irmãos, injustiça no trabalho. A gente às vezes fica doido e orando para Deus: Deus, eu quero justiça, Senhor, me justifica. Mas o Senhor naquele dia, Ele estava mostrando para nós aquilo que Ele pregou no Sermão da Montanha. Ele não resistiu ao perverso. Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse que o Pai mandasse, Ele mandaria agora uma legião de anjos, e quem pela espada fere, pela espada vai ser ferido. E Ele diz: e ao que te demandar contigo também tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. E não foi diferente. Estava ele lá com os soldados, e diz que eles pegaram as vestes de Jesus e repartiram entre si. Jesus não foi crucificado como nós vemos lá, com aquela fraldinha, com aquela roupa. Não, Ele foi crucificado nu. Mas Ele diz assim para nós: o que Ele nos ensina, Ele viveu. E quando você vai para o Evangelho, você vai ver lá no livro de Hebreus que Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele sendo ultrajado, Ele não revidou. Ao que demandar contigo para tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Verso 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E eles colocaram nas costas de Jesus uma cruz que não era para ele, uma cruz que não era para sua medida, uma cruz que era para um homem chamado Barrabás. Ela já estava preparada, mas colocaram sobre ele para ele caminhar, e constrangeram um homem chamado Simão, que veio de Cirene, a caminhar. E Jesus vai falando: se te obrigo a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Verso 42. Dá a quem te pedes, não volte as costas a quem deseja que lhe emprestes. Vai seguindo para mim, vai me ajudando aí. 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí é onde eu começo a entrar agora, na mensagem mais profunda do Evangelho, que talvez muita gente aqui nessa noite esteja passando por situações, se sentindo injustiçado. Talvez você esteja aqui se sentindo menosprezado, humilhado, mas o Senhor quer curar o teu coração nessa noite. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar quem deita com a gente na cama, perdoar quem às vezes você criou e cresceu com você, o seu filho, sua filha, dificuldade de perdoar o pai ou a mãe que te educaram, e daí de repente numa hora eles fazem um erro, cometem um erro, eles talvez de um deslize te ferem o coração.
Mas Jesus, ele vai nos pregar o evangelho, ele não diz assim, você tem que perdoar pai e mãe, tem que perdoar esposo, marido. Não, ele vai num nível mais profundo, ele prega o evangelho dizendo no nível mais profundo. Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 45, para que vos torneis filhos. Jesus, o Filho de Deus, ele cumpriu tudo aquilo que ele nos ensinou a fazer. E se você quer ser um filho de Deus, ele vai falar, se você quer viver o evangelho, você quer ser filho, você vai ter que aprender comigo. Você quer ser meu discípulo, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, porque pela cruz, pela obra da cruz, eu vou reconciliar você com o Pai, e eu vou reconciliar você com o teu irmão, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque o Pai Celestial, ele não trata as pessoas como nós imaginamos que ele trata, irmãos. Nós muitas vezes no nosso orgulho da nossa santidade, a gente pensa assim, olha, aquela ali falou mal de Jesus, morreu de infarto, aquele ali falou mal de Jesus, bateu o carro e morreu de uma maneira trágica, e Jesus, ele já vinha ensinando muito tempo antes, dizendo assim, vocês imaginam que aqueles que morreram na torre de Siloé, são mais pecadores do que vocês que estão aqui vivos? Eu porém vos digo, se vocês não se arrependerem dos vossos pecados, da mesma sorte perecereis. Jesus, ele vinha ensinando a gente que o juízo, ele não vem dessa maneira, Deus não vai oferecer juízo neste tempo, nós estamos debaixo da dispensação da graça de Deus, onde o amor de Deus amou o mundo de tal maneira, que ele faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, ele dá a mesma oportunidade, para aquele que pecou muito, para aquele que não pecou quase nada, a oportunidade é a mesma. O que Jesus está nos ensinando aqui, que na oportunidade que nós temos, não é porque um dia nós fomos melhores, não, está aqui o cara que é o cara mais improvável de estar aqui, te mostrar a minha história daqui a pouco, para que vos torneis filhos, porque ele faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vira sombra sobre os justos e injustos, o verso 46, porque se amardes os que vos amam, qual é a sua recompensa? Qual é o seu galardão? Qual é o motivo de se gloriar, de estar em um ambiente onde você ama pessoas que amam o que você ama, pessoas que são igual a você, que pensam igual a você? Qual a recompensa que há nisso? Não fazem os publicanos o mesmo? 47, e se saudardes somente os vossos irmãos, somente aqueles que estão mais achegados, que fazeis demais, não fazem os gentios a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu quero te trazer para uma mensagem que talvez vai relembrar você. Atos capítulo de número 9. Ah, pastor, mas está tão difícil perdoar. A pessoa me traiu, a pessoa traiu minha confiança. Às vezes você está ferido aqui nessa noite, mas eu creio que Deus vai curar o teu coração. Atos capítulo de número 9 diz o seguinte: Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, preste atenção. A Bíblia, o relato aqui de Lucas, ele teve essa revelação do Espírito, que a maneira com que Paulo estava se comportando, ele respirava ameaça de morte. É como se estivesse, não sei se você já viu um touro bufando e passando o pé no chão. Era aquilo que estava movimentando Paulo. Saulo, ele respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se acaso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Primeira coisa que eu quero declarar para você, preste atenção.
quando você não entende que o nosso inimigo não é carne e sangue, você pode tornar um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, sua esposa, antes de ser sua esposa, seu marido, seu pai, seu filho, antes dele ser um parente seu, ele é um irmão em Cristo. E odiar, ter mágoa no coração, não liberar perdão, não amar pessoas difíceis, talvez você esteja se levantando como Saulo, contra o próprio Senhor. Essa pessoinha que está sentada do seu lado aqui, ela tem uma parte de Jesus habitando dentro dela. Amarás o Senhor teu Deus como acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti. E ele estava ali, e então o Senhor fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? O verso 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que Saulo, ele estava procurando servir a Deus, amando e sendo zeloso daquilo que ele havia recebido. Não, eu sei que a lei funciona dessa maneira, eu sei que essas pessoas, elas trabalham no sábado, elas fazem coisas que nós não aceitamos, isso é injusto, é impuro, isso não é correto. E ele queria ser zeloso, mas a Bíblia mostra aqui que o que Saulo estava fazendo não era perseguindo pessoas, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Verso 6, mas levanta-te. Perdão, alguém pulou aí, irmão. É 6, isso aí mesmo. Eu que estou pulando aqui. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo o som, não vendo contudo ninguém. Então levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando ele pela mão, levaram para Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, e durante os 3 dias nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que curasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Para um pouquinho. Preste atenção. Saulo estava enfurecido, respirando ameaças contra a igreja do Senhor, contra o corpo de Cristo. E ele vai então, cheio de zelo, procurando fazer alguma coisa para defender o corpo, assim como Pedro, quando tirou a espada da sua bainha. E aí, no meio do caminho, ele encontra-se com Cristo. Eu creio que o Senhor aqui nessa noite, Ele quer encontrar comigo, com você, e mudar a nossa visão. E quando ele encontra, ele fica cego por 3 dias, ele fica orando, jejuando e buscando então agora entender aquilo que estava acontecendo com ele. E Deus manda chamar Ananias. Ele chama Ananias, um profeta, e fala assim: vai na casa onde Saulo está orando, e você vai impor as mãos, porque ele está orando lá. E ele viu um homem chamado Ananias entrar, e a primeira coisa que ele diz: mas Senhor, volta no verso 13. Talvez muitos de nós às vezes pensam assim: mas o Senhor não sabe, o Senhor não sabe o que eu tenho passado, o Senhor não sabe o que eu tenho passado na minha casa, o Senhor não sabe o que eu tenho passado lá na minha empresa, o Senhor não sabe a perseguição que eu tenho passado lá no meu trabalho, lá na minha rua, no meu bairro, na minha escola. O Senhor não sabe que muitos têm ouvido a respeito, que os males que têm acontecido através dessa pessoa, aos santos de Jerusalém. O verso 14. E olha, essa pessoa, ela está doida, está com autorização para prender a todos os que invocam o teu nome. Muitas das vezes nós não vamos entender, irmãos, o que é amar um inimigo, até entender que um dia eu e você éramos inimigos de Deus. Quando Deus olha para Saulo, ele é como olhando para o Giovanni há muito tempo atrás. O Giovanni, muito tempo atrás, falava assim: olha, se eu quiser ficar rico, tenho 2 profissões:
ou jogador de futebol, como eu não sei jogar bola, ou pastor. Hoje estou aqui, irmãos. Hoje eu estou aqui. E às vezes eu tenho que passar por essas situações de pessoas falar a mesma situação. Você vai dar dízimo para pastor? Você vai dar dízimo para a igreja? Dura coisa que recalcitrar contra os aguilhões, né? Mas ei, aquele homem estava lá. E às vezes a gente pensa assim: não vou orar por ele, eu não devo orar por aquela pessoa não quer Deus, aquela pessoa, ela está me fazendo muitos males. Mas quando a Bíblia te ensina a amar o teu inimigo, Jesus não está te pedindo uma coisa muito diferente do que Ele fez comigo e com você. Mas muitas vezes a nossa religião faz com que a gente tenha dificuldade de amar pessoas difíceis, amar pessoas que nos prejudicam, amar pessoas que às vezes nos ferem. Mas Jesus, Ele nos deu o exemplo, e quando Ele pregou, Ele viveu o que Ele pregou. Aqui havia um homem que estava perseguindo o próprio Cristo, mas ele olha para ele com amor. Assim como um dia ele me olhou, assim como um dia ele olhou Giovanni, que ele tinha muita graça para falar contra os crentes. Ele falou: esse cara, eu amo esse cara, eu vou colocar ele num lugar que ele vai aprender a não falar mais assim. O verso 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Verso 16: pois lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer por causa do meu nome. Aleluia. Verso 17: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a tua vista, para que volte a enxergar claramente, para que volte a entender o caminho que você está andando, e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram os olhos como escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Aleluia! Abre comigo Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo de número 1. O verso de número 20. Verso número 18, para te contextualizar. Cristo, Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, ter o direito de ser o primeiro, ter o lugar de honra, ter o lugar de glória, ter o lugar de governo. Porque aprouve a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz, havendo reconciliado, feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra ou quer nos céus. E a vós outros também, que outroras erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. A vós outros, repito de novo esse verso: e a vós outros que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Põe o verso número 20 aí de novo para você. O que Jesus estava ensinando no Sermão da Montanha, amar os inimigos, era o caso de trazer a reconciliação, o ministério da reconciliação, e que, havendo feito paz por meio do sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Abre agora Efésios, última referência, capítulo 2, o verso 11. Portanto,
Lembrai-vos agora que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles, os judeus, que se chamavam e titulavam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados, apartados da comunidade de Israel, e estranho à aliança da promessa. Éramos inimigos, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, ao qual fez ambos, gentios e judeus, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, verso 15, aboliu na sua carne as leis dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois gentios, homens que não são da tribo de Israel e judeus, assim os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz, verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Deixa esse verso aqui, não tira o verso não, por favor. Como é que eu posso amar um inimigo, pastor? Como é que eu posso amar alguém que me feriu, alguém que fez mal para mim? Jesus demonstrou que Ele amou Paulo, um homem que estava aspirando ameaças de morte contra a igreja de Cristo. Assim Deus um dia me amou, assim Deus um dia amou você. E talvez você esteja aqui hoje com o coração ferido, magoado ou magoada, eu não sei, e você está pensando, mas como é que eu posso perdoar? Eu quero te dizer, você pode perdoar porque um dia Ele te perdoou. O poder do perdão não está em sentir alguma coisa, não está em eu sentir que eu devo perdoar, em sentir que eu estou pronto para perdoar. O que trouxe reconciliação, o ministério da reconciliação que fez gentios e judeus se tornarem um só corpo. Veja que gentios e judeus, eles não pensam da mesma maneira. Até hoje lá os judeus, ainda que messiânicos, eles praticam algumas festas, vamos falar assim, eles guardam o sábado, eles fazem muitas coisas que nós não praticamos, mas aqui o que diz a Bíblia, que para Deus, para Jesus, eles dois são um. Eles pensam diferente, mas são um. No tempo de Jesus, haviam os fariseus, haviam os saduceus, haviam os zelotes, mas quando Jesus olha para mim e para você, pessoas que pensam diferente, Ele não vê eu e você como pessoas distintas, Ele vê um. Quando você vai lendo em Apocalipse, naquele dia haverá povos, raças, línguas e nações que pensam diferente, que muitas vezes se comportam diferente, se vestem diferente, mas diante do trono eles serão um. E o que nos une, pastor? O que traz a reconciliação e o que faz com que haja paz entre nós é o poder da cruz. Deus, por intermédio da cruz, destruiu por meio dela a inimizade. E agora sim, se Deus quiser, o último versículo, Lucas capítulo 9, o verso de número 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, esvazie-se da sua justiça, esvazie-se das suas mágoas, dos seus ressentimentos. Dia após dia, tome a sua cruz, porque você vai precisar do poder da cruz para você reconciliar com a sua esposa. Você vai precisar do poder da cruz para se reconciliar com aquele que parece nesse momento ser seu inimigo. Mas pastor, faz muito mal. Ame os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, porque o Deus, o seu Pai, Ele faz nascer a mesma oportunidade sobre o justo e sobre o injusto. Ame os seus inimigos, para que vocês vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Então, negue-se a si mesmo, dia após dia.
Hoje você tomou a cruz, hoje você foi na cruz para você ter paz com a sua esposa. Amanhã você vai de novo. Quantas vezes eu devo perdoar, pastor? 70 vezes 7. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. E quem perder a própria vida por minha causa, esse a salvará. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, viver uma vida baseada em resultado, em ganhar, e perder a sua alma e causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo que alguns daqui, que se encontram aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Abre Mateus capítulo 5 de novo. Eu quero ler o último versículo que nós lemos, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa palavrinha perfeito aqui, não é meramente uma pessoa que jamais falha. Nós vamos falhar na nossa caminhada. Você vai falhar na sua caminhada. E assim como você falha, talvez a pessoa que você está guardando no seu coração hoje, falhou com você. Ele não foi perfeito, ela não foi perfeita. Mas a palavra perfeito aqui é a palavra teleios, que significa levado a seu fim, que não carece de nada, que não necessita de mais nada para estar completo, aquele que foi amadurecido, integridade de vida, virtude humana, maduro. Portanto, sede maduros, como maduro é o vosso Pai Celestial. E volta em Mateus 5, o último versículo. O verso de número 9. A obra da cruz trouxe a pacificação, o ministério da reconciliação. E talvez você esteja aqui hoje, está precisando se reconciliar com alguém. Mas pastor, foi ele que errou. Mas pastor, ele respira ameaças de morte. Mas pastor, a pessoa não muda. Mas pastor, lembra da palavra, se te pede para andar 1 milha, vai com ele 2. Se te ferir a face, dá outra. E o verso número 9 diz: bem-aventurado os pacificadores, aqueles que promovem paz, aqueles que trazem reconciliação, aqueles que amam a obra da cruz, porque estes serão chamados filhos